Obrigado, Senhor, pelo que está fazendo em todo o mundo. Oramos, Deus, pela Tua presença seja tão profunda enquanto pregamos hoje. Deus, oramos para que a Tua presença entre nesse lugar. O Senhor é o professor. Você disse que enviaria o Espírito Santo para nos ensinar, enviaria o Espírito Santo para nos guiar, enviaria o Espírito Santo para nos consolar. Pedimos que o Espírito Santo faça o seu trabalho hoje. Nós dizemos, faça em nós, cada um de nós, Deus, nos dê percepções e revelações sobre qualquer coisa que queira falar conosco hoje. Amém. Oh, me sinto ungido agora. O louvor, quando entramos aqui, estava elétrico, sabe? Eu cheguei aqui os últimos 10 minutos. Ótimo trabalho, grupo de louvor, não sei onde eles foram. Vamos agradecer novamente, foi ótimo. Eu só quero dizer que nosso ministério de louvor tem sido incrível. Em todo esse tempo de Covid, pessoas na equipe de manutenção entrando e saindo com Covid nos últimos ano e meio. Esse lugar está sempre limpo e incrível. Tem tantas coisas acontecendo nos bastidores, pessoas que são fiéis e estão... Sabe, quero agradecer a vocês. Quero agradecer a você, Jen, Brian, e a equipe, o Dave Runyon e todas as pessoas. Eu quero falar sobre o mandato de Malaquias. Acho que provavelmente já ouviu a primeira parte dessa mensagem. Eu estou escrevendo um livro sobre a ausência de pais. No momento, o título provisório é Daddy, Where Are You? Tem que acabar semana que vem e percebi que meus hábitos de estudo não mudaram muito desde o ensino médio. Eu tenho 3 semanas para escrever esse livro. Talvez devesse começar, né? Na verdade, tem trabalhado o ano inteiro, mas não muito aplicado. Então, esse último mês tem trabalhado a todo tempo, acordando cedo, virando à noite, para conseguir terminar esse livro. Mas é sobre esse chamado que temos nós de restaurar a paternidade, as famílias, a maternidade, aos filhos e filhas. Está na minha mente porque estou orando constantemente sobre isso. Quantos escritores estamos aqui? Há muitos escritores e pessoas que nos seguem online. Você já teve bloqueio de escritor? Bloqueio de escritor é quando você olha para a página e até que o sangue começa a escorrer da sua testa e não tem nenhuma ideia. O bloqueio de escritor não é tão ruim quando você está na metade do livro, mas quando tem 9 dias para terminar e pensa, nem sei se isso é bom. Tem sido assim esses últimos dias. Então, tive um sonho algumas noites atrás, acho que foi na quinta noite. Não consegui escrever, estava orando. Na verdade, tenho orado. Senhor, preciso de sabedoria, o que o Senhor quer falar? Estou tentando colocar em palavras. Então, naquela noite, eu fui para a cama e tive um sonho. Na verdade, eu estava escrevendo esse capítulo, não no sonho, mas estava escrevendo esse capítulo sobre o retorno de Elias. Porque Malaquias diz que Elias vai voltar. Então, o Senhor disse, se você voltar à vida de Elias, eu vou te mostrar várias pepitas de ouro que eu escondi para você. Então, eu acordei às 5 da manhã e estava lendo a história de Elias, o que eu acho que conheço muito bem, mas sinto que o Senhor estava abrindo portas para vermos a restauração da maternidade e da paternidade. Eu quero compartilhar um pouco da minha jornada. Eu já compartilhei muitas mensagens. Espero que você não fique entediado com a primeira parte dessa mensagem, porque já ouviu antes. Estávamos em uma reunião de oração, cerca de 2 anos e meio ou 3 anos atrás. Estava na reunião de oração pelo governo que temos toda quinta de manhã. Você é bem-vindo a vir, a gente não anuncia em lugar nenhum. Você quiser vir, é das 8 às 9 da manhã. É uma oração radical. Então, se você quer uma oração silenciosa, provavelmente você não quer vir, porque esse tipo de oração bem radical. Oramos pelas nações, colocamos fotos dos presidentes, governadores, autoridades governamentais, e oramos especificamente por eles. Estamos orando. Não me lembro quem começou nessa quinta de manhã, mas toda quinta tem um tema. Então, o grupo ora por alguém que designado para aquela manhã. Então, é bem profético e significativo. Geralmente, 80, 100 pessoas, é bem poderoso. Então, nessa manhã, não me lembro se foi eu ou alguém da equipe que leu Malaquias, o que eu vou ler para você. Eis que envia o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá os corações dos filhos aos pais e o coração dos filhos aos seus pais.
Acho que o Ângelo se levantou e leu isso, que estávamos orando sobre isso. Eu me levantei para orar e comecei a liderar essa parte da oração. Enquanto eu estava orando, eu tive uma visão. Foi uma visão intensa. Foi uma visão de homens saindo de suas casas. E ao saírem de suas casas, eles estavam descendo a rua. Primeiro havia 10, depois 20, 50, 100, 1000, depois de milhares. Suas roupas estavam esfarrapadas, suas cabeças baixas. Estavam, obviamente, deprimidos e desanimados. Eles estavam todos andando e descendo essas ruas. E eles vinham todos os lugares migrando para o mesmo lugar. Sabe quando visões são estranhas? Estava tendo essa visão como se pudesse ver como de um drone filmando tudo. E de repente eu vi que eles estavam indo para um estádio. E na visão eu fui para o estádio. E eu estava assistindo de cima, normalmente como um drone filmando de cima. E eu ouvi uma voz que reconheci. E eu olhei para o palco e era meu filho, Jason. E os homens estavam entrando nesse estádio aos milhares. E quando eles entraram, no estádio os semblantes mudaram, estavam cheios de alegria, suas roupas mudaram. E o Jason estava falando, eu vou te ensinar como ser homem. Vou te ensinar como ser homem. E eu vi o mandato de Malaquias, o mandato de Malaquias. Enquanto eu estava nessa visão, eu nunca fiz isso antes. Enquanto eu estava na visão, peguei meu telefone e mandei uma mensagem para o Jason. Sabe, às vezes você pode ter um encontro poderoso, mas 2 horas depois ele não está sentindo mais. Não sei se já aconteceu com você, mas acontece comigo. Oh, eu estou ungido. Oh, espero que seja o Senhor. Sabe, foi tão intenso que eu estava chorando. Peguei meu telefone e comecei a compartilhar com o Jason. Eu estou tendo uma visão, ainda estou na visão. Você está em um estádio cheio de homens e você está ensinando eles a como serem homens. Desculpe. Jason geralmente responde quando ele quer. É tão frustrante. Espero que ele esteja ouvindo. Tipo, você já mandou uma mensagem para alguém, algo importante, 3 dias depois eles dizem obrigado. Que coisa! Mas imediatamente, assim que eu mandei a mensagem, ele respondeu, pai, eu tive essa mesma visão 4 meses atrás. Pai, eu tive essa mesma visão 4 meses atrás. E eu pensei, oh meu Deus, algo poderoso está acontecendo. Então, desde aquele dia, Jason começou um ministério, isso foi 2 anos e meio atrás, começou um ministério chamado Braveco. Ele já fez um evento num estádio em Los Angeles que foi profetizado a nós 4 meses depois. Uma pessoa que não nos conhece profetizou, eu vejo vocês no estádio, está enchendo eles de homens, está chamando eles de volta à paternidade. Então, tivemos todas essas palavras proféticas, já estivemos no estádio, foi muito poderoso. Então, eu sinto que estamos nesse momento de Malaquias, eu sinto que esse manto não está só sobre o Jason, está sobre essa geração. Você pode me dar um lenço de papel? Eu não sabia que eu ia chorar, não chorei nos outros cultos. Eu fui muito espiritual. Eu sou um profissional. Em Riverview, você limpava na calça? Você realmente cresceu, né? Aquele momento me marcou. Me marcou. Na verdade, essa foi a inspiração para o livro. Comecei a fazer anotações e alguns deles viraram blogs. Talvez você já ouviu algum deles. Viraram blogs. Enquanto eu escrevia, senti que o Senhor devia... Eu tinha ungido para escrever um livro, para chamar os pais de volta aos filhos, e os filhos aos pais, e as filhas aos pais. E comecei a fazer muitas pesquisas. Na verdade, algumas pessoas fizeram as pesquisas para mim. Não sou um bom pesquisador. Eu uso o Google, mas quem sabe? Eu procurei no Google e disse, não. Eu pesquisei Bill no Google também. Oh, não. Eu vou te dar algumas estatísticas. A primeira parte vai parecer um pouco sem esperança. Obviamente, não se trata de desesperança. Mas o que eu quero fazer é instigar em você o desafio. Em 1950, menos de 5% das crianças na América nasceram fora do casamento. Na verdade, foi 4,2%. Hoje,
51% das crianças na América nascem fora do casamento. Não sei se você entendeu o que eu acabei de falar. Tivemos um aumento de 1.700% na ausência de pais. 1.700%. Pense comigo. Você acha que estamos tendo uma pandemia? Ainda nem viu uma pandemia até estudar a ausência de pais. Quando você terminar a ausência, as estatísticas sobre a ausência de pais, não estou falando de coisas cristãs, são estatísticas sobre a ausência de pais. Se perguntará por que todo mundo não está gritando em cada pódio político ou cada pódio religioso, porque estamos dizendo que o problema do nosso país é a ausência de pais. Deixa eu te dar algumas estatísticas. Existem centenas de estatísticas. Estou apresentando algumas para que você tenha uma ideia sobre como a crise é. 90% de todos os presos americanos são homens, não mulheres. 75% de todos os presidiários cresceram sem pai. Pense nisso por um momento. Você quer esvaziar as prisões? Realmente quer esvaziar as prisões? Você precisa levar os pais de volta para casa. Deixa-me dar algumas estatísticas. 63% de todos os suicídios de jovens são de lares sem pai. Isso é do Departamento de Saúde. 63% de todos os suicídios de jovens são de lares sem pai. Isso é 5 vezes a média. Eu não posso explicar muito, mas você tem 5 vezes mais chance de tentar suicídio se não tiver um pai em casa. 90% de todas as crianças sem teto vêm de lares sem pai. Você tem 32 vezes mais probabilidade de fugir de casa se não tiver um pai. 85% de todas as crianças que apresentam distúrbios de comportamento vêm de lares sem pai. Esse número é do Center for Disease Control. É 20 vezes mais a média. 80% de todos os estrupadores vêm de lares sem pai. Você tem 14 vezes mais probabilidade de estrupar alguém se não tiver um pai. 71% de todos os alunos que abandonaram o ensino médio vêm de lares sem pai. 9 vezes a média. Eu poderia continuar indo e indo. Eu não quero te deprimir. Esse lugar está cheio de mães solteiras e pais solteiros. Eu fui criado por uma mãe solteira por anos. Meus pais entraram e saíram da minha vida, mas eles nunca estiveram presentes. Eu nunca tive um pai que estivesse em casa, que realmente fosse um pai. Então, se está aqui hoje pensando, estou deprimido, não, espero pelo resto da mensagem. Estou tentando destacar o problema para que possamos conversar sobre a solução. Estou tentando mostrar que quando você tira os pais de casa, você não só perde uma pessoa, você perde o movimento. E aí você fala de masculinidade tóxica. Bem, masculinidade tóxica é o que acontece quando homens não têm pais. Isso é parte do que acontece. Então, estávamos numa reunião, contei essa história várias vezes, estamos em uma reunião à noite. 4 ou 5 meses atrás, estávamos falando sobre transição, porque o Eric e a Candace saíram e outras pessoas do time saíram, coisa de 70 pessoas, nossos gerentes. Estávamos ali conversando sobre a transição, e estávamos orando, e venho orando, pedindo ao Senhor uma palavra, e comecei a chamar eles de como um. Então, cheguei nessa reunião e peguei as minhas anotações, sempre eu anoto anotações, peguei as anotações e comecei a falar de transição, mas quando levantei para falar, estamos sobre uma transição, o Senhor falou, você não está indo numa transição. Eu não sei se você já teve essa situação quando o Senhor te para e você não tem o próximo pensamento. E você não vai passar por uma transição, mas você vai passar por uma... Aguardando o download, você espera que venha, e não como a internet de escada antigamente. Algumas das pessoas proféticas sabem o que eu estou falando. Às vezes você vai dizer algo e a palavra velha você vai, mas a palavra nova ainda não veio. Desculpa, eu só estou dizendo como isso funciona às vezes. E o Senhor me disse, não estamos passando por uma transição, estamos passando por uma metamorfose. Eu já disse isso antes. Você não está passando uma transição, está passando uma metamorfose. A transição é quando você vive uma estação a outra ação, mas a metamorfose é quando não é sobre mudar estações, é sobre mudar você. E tive a imagem que veio na minha mente, provavelmente que veio na sua agora, nos vi num casulo e vi que uma lagarta que entra para o casulo e depois pesquisei no Google, entendi que a lagarta vai para o casulo, fica lá por 2 semanas e ela se liquefaz. Sabe, entende? Ela se liquefaz e é batizada, se liquefaz e sai como uma borboleta. E o Senhor disse, eu sinto como se estivéssemos em um casulo. Então, naquela reunião, sabe, foi tudo sobre nós, mas quando saí daquela reunião, o Senhor falou, não é a Bethel.
O mundo inteiro está num casulo, o mundo inteiro está passando por uma metamorfose. E o Senhor me disse, eu quero que você comece a pensar no presente e futuro, em vez de presente e passado, porque presente e passado é como a lagarta, mas você está se liquefazendo, sabe, se tornando uma borboleta. O que você fez não tem tanto a ver com o que você vai fazer. E começamos a conversar sobre isso, e de qualquer maneira, estou nesse momento de Malaquias, estou lendo Malaquias, estou estudando a vida de Elias, porque foi o que o Senhor me disse para fazer, e eu percebi que Elias entra em uma caverna. Daqui a pouco eu vou contar a história, mas ele entra na caverna e passa uma metamorfose. Em 1 Reis, capítulo 18, vou te dar o resumo da história para economizar tempo. Em 1 Reis 18, nos capítulos anteriores, Elias parou a chuva porque Jezabel e Acabe mandaram Israel adorar Baal. E passa o sacrifício de crianças nos altares de Baal. Então o Senhor disse, isso é o Velho Testamento, o Senhor disse, em Deuteronômio, disse o Senhor a Moisés, se as pessoas me seguirem, eu os abençoarei, mas se eles não me seguirem, uma das maldições é que não ia chover na terra. Você não está alegre que você está na nova aliança que chove sobre os justos e injustos, mas na velha aliança não chovia sobre os injustos, então Elias parou a chuva por 3 anos e meio, se tornou o inimigo público, Acabe o odiava, mandou gente para tentar matá-lo, tentando ver se a chuva começava de novo. A fome era tão grande que as pessoas estavam comendo umas às outras. Não havia comida na terra. Agora Deus diz a Elias, esse é o dia que você vai fazer chover novamente. Você vai fazer o seguinte, você vai descer e vai desafiar os profetas de Baal para uma batalha. Vai desafiá-los para um duelo. Então Elias reúne todo Israel no Monte Carmelo. Aliás, já estive lá, não tem caramelo. Eles chamam de Monte Carmelo. Não sei se estou pronunciando certo, provavelmente é em hebraico. Chamando ao Monte Carmelo, todos eles vêm ao Monte Carmelo. Claro, Jezabel não estava lá, Acabe estava lá. E 450 profetas de Baal aparecem por um encontro. E Elias diz a eles, isso é o que nós vamos fazer. Você vai construir um altar e vai oferecer sacrifícios. E eu vou construir um altar e eu vou oferecer sacrifícios. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus que Israel vai seguir. Provavelmente conhece a história, mas eles construíram um altar aos profetas de Baal, 450 deles, e começaram a adorar seu Deus. E eles vão à loucura e adoram por tanto tempo, 16, 18 horas, e começa a se cortar e sangue está chegando ao altar. Eu amo essa parte. Os tradutores meio que cortaram. Mas Elias está zombando deles. Talvez seu Deus esteja no banheiro. Talvez ele esteja de férias. Ele está zombando deles o tempo todo, está rindo deles. Isso continuou por horas, noite adentro. Finalmente Elias disse, o seu Deus não vai responder com fogo, vamos ver se o meu Deus vai. E ele chama todo Israel para se reunir ao seu redor. Ele fez um altar, pode imaginar que tem um sacrifício no altar, e ele diz, traga água, muita água. E eles trazem litros de águas e derramam sobre o sacrifício. Eles derramam tanta água no sacrifício que criam um poço ao redor do sacrifício. Então Elias diz uma oração de uma frase, ó Deus, responda-me e mostre quem é Deus em Israel. E bum, o fogo desce, consome o sacrifício, consome o altar, consome as pedras, lambe as águas em volta. Entre aspas, lambe as águas. Não tem como o fogo lambe as águas, mas lambeu a água. Essa é uma citação direta. É uma grande vitória. Começa a chover. Não chove só um pouco. É um temporal muito forte. Então Elias teve sua grande vitória. Ele esperou 3 anos e meio para liberar a chuva, para que Israel voltasse a Deus. Então ele diz aos israelitas, peguem esses falsos profetas e mate-os. Lembre-se, isso é velha aliança. Em nossos dias a gente ia convertê-los. Pense, converter no lugar de matar.
morte ao batismo. Algo além de matá-los. Então os israelitas se reuniram em volta deles e mataram os profetas de Baal, 450. E a Bíblia diz, e todo Israel proclama, Jeová é o nosso Deus, Jeová é o nosso Deus. E ele tem essa vitória incrível. Em um dia, ele converte todos, a nação inteira. Consegue imaginar? Você pode imaginar em um dia toda a América dizendo, o Senhor é Deus, Jesus é o Senhor. Consegue imaginar em um dia uma nação se converteu? Em um dia. Que grande vitória. Sinais e maravilhas, milagres, fogo cai, a chuva cai. Elias é o herói de Deus em Israel. Mas algo acontece. Pouco depois, Jezabel fica sabendo sobre isso. Isso está no 1 Reis 19:2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, façam-me os deuses como lhe aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Ela está amaldiçoando Elias. Isso é tão profundo para mim. Elias teve essa grande vitória. Jezabel amaldiçoa Elias, dizendo, você estará morto pela manhã. E ele fica com medo e foge. Ele não só foge, mas fica deprimido e tem pensamento suicida. Está entendendo? Ele fica deprimido e se torna suicida. E ele diz a Deus, mate-me. Chega. Isso foi 24 horas após sua grande vitória. Chega. Eu sou o único que sobrou, estou deprimido. E Deus envia anjos para alimentá-lo. E Elias está em uma caverna. Veja o que acontece. Não é engraçado que o homem que teve sua grande vitória, na manhã seguinte, está suicida? Sinto de parar. O espírito de Jezabel fará com que você veja os acontecimentos de uma forma irracional e sentir um medo que nunca sentiu antes. Há um espírito de Jezabel que está solto na terra. Eu não tinha visto até o último culto. Há um espírito de Jezabel que está liberado na terra. Deixa eu explicar. Jezabel não é uma mulher com opiniões fortes. Eu já vi o espírito de Jezabel em mais homens do que mulheres. Então, deixa eu ser bem claro, não queremos defamar mulheres dizendo que é o espírito de Jezabel. Não estou falando sobre isso de forma alguma. Estou falando sobre o espírito de Jezabel que está liberado na terra e o objetivo é afastá-lo de seu chamado e redefinir o que está acontecendo em sua vida. Eu vou te mostrar o que aconteceu. Veja 1 Reis 19. Então, Elias está na caverna. Ele acabou de ser alimentado por anjos. Ele está exausto, ele está deprimido e suicida. Versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? Respondeu ele, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel te deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Boá, boá, boá. Eu quero ler essa parte. Ouça essa frase. Escutou a história que eu acabei de contar. Ouça essa frase. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram seus altares e mataram os profetas à espada. 24 horas atrás, ele matou os profetas de Baal. Ele derrubou os seus altares. E todo Israel proclamou, Yahvé é Deus. Isso acabou de acontecer, não 3 anos atrás. Puxa, será que meu ministério ainda pode acontecer? Não, foi ontem. Mas o Espírito, está me ouvindo? O Espírito de Jezabel está sobre ele. Está redefinindo toda a narrativa. Está fazendo ele se sentir como um fracassado quando ele teve o maior sucesso de sua vida. A narrativa de Jezabel vai redefinir sua vida e te fazer sentir que você não vale nada, que nada importa que você faça e que você está um perdedor. Verso 11. Isso, verso 11. Disse-lhe Deus, sai e põe a ponte perante o Senhor, e o Senhor passou, e um grande e forte vento que veio e fendia as montanhas e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz tranquila e suave.
E quando Elias ouviu, ele se enrolou no seu manto e ficou ali na entrada da caverna. E eis que a voz veio e disse a ele: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. E ele continuou falando e repetindo a mesma coisa, dando voltas. É sobre, por causa de Deus, estou sozinho, só eu sozinho. E ele continua: derrubaram os teus altares e que mataram os seus profetas à espada, eu fiquei sozinho e querem tirar minha vida. E o Senhor fala a ele: em primeiro lugar, sejamos claros, você não é o único que sobrou. Eu tenho 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Então, isso não é verdade. Então ele disse isso, aí no verso 15. Disse ao Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei da Síria, e Jeú ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu ungirás como profeta em teu lugar. Eu quero ressaltar que ele está deprimido, desanimado, suicida, está sob o Espírito. Qual é a solução do Senhor para Elias? Estão me ouvindo? Volte a ser o profeta que deveria ser. Vai ungir algumas pessoas e a segunda é: vai encontrar um filho espiritual para tomar o seu lugar. Aqui é o que eu quero que você faça, Elias. Volte ao seu ministério, encontre um filho, para que você possa passar o seu manto. Então Elias desce, esse é o verso 19, e partiu dali, e Elias achou Eliseu, filho de Safate, enquanto estava lavrando com juntas de boi diante dele. E estava com a 12ª, e Elias passou por ele, lançou seu manto sobre ele. Então deixou os seus bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, porque o que eu fiz contigo? Então ele voltou Eliseu a seguir Elias, tomou sua junta de bois e o sacrificou, e cozeu as carnes e deu ao povo, e eles comeram, e depois disso levantou e seguiu Elias. Isso é poderoso para mim, porque Deus disse: aqui o que eu quero que você faça. Eu quero que você vá ungir Eliseu para estar profeta no seu lugar. Eu gostaria de salientar que Elias entra na caverna, um profeta, e sai de lá como um pai. E a sua primeira comissão é encontrar um filho com quem ele possa deixar o seu manto. Ele diz: eu quero que você vá ungir Eliseu para tomar seu lugar. Ele unge Eliseu, mas ouça, pode me acompanhar por um minuto? Ouça o que acontece. Ele joga o seu casaco sobre ele, seu manto sobre ele. Ele não diz: você é o profeta no meu lugar. Ele não dá nenhuma instrução. Ele joga o casaco nele e diz, e literalmente, vai embora. Eliseu disse: espere, deixa eu despedir os meus pais. Ele diz: o que eu fiz? E não só segue Elias, mas ele mata os seus 24 bois e o sacrifica ao Senhor. Não sei o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Ele queimou suas pontes, ele não pode voltar. Ele disse: bem, eu vou tentar ver como funciona. Talvez, se eu der certo no ministério com você. Ele, não há nenhum lugar em que eu queira, além de onde Deus me chamou para estar. Você nem precisa dizer o que eu devo fazer, eu vou te seguir, mas não só isso, eu vou queimar as minhas pontes. Você vê por que Deus escolheu Eliseu, porque Eliseu já tem um coração de ver coisas que ainda não são vistas, ele sabe coisas que ainda não são conhecidas, ele não precisa ser dito o que fazer, porque ele já tem nele. O espírito de Elias já está em Eliseu e ele está pronto para entregar tudo para Deus. Ele segue Elias por 8 anos. Por 8 anos, ele é chamado o homem que lava as mãos de Elias. É emocionante. 2 Reis, capítulo 2. Isso dura por 8 anos. Isso eu quero te mostrar o que acontece. Capítulo 2, verso 1. Quando que o Senhor estava para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu com Eliseu para Gilgal. E disse Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Oh, meu Deus! O Senhor enviou a Betel, porque o Chris está pregando lá hoje, e ele vai falar sobre mim. Mas Eliseu respondeu: tão certo quanto vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei.
E assim desceram a Betel. Então os filhos dos profetas, veja isso, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor? Eu quero parar aqui um pouquinho. Notou que ele tem filhos dos profetas? Notou que quando ele estava na caverna, ele disse: eu sou o único que sobrou? Notou que 8 anos depois, ele não só tem profetas, mas deixam de ser chamados de companhia de profetas para ser chamados filhos de profetas, porque não são liderados por um profeta, são liderados por um pai. Então, Elias falou para ele: fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Por ele disse: tão certo como viu o Senhor e viu a tua alma, não te deixarei. E por uma questão de tempo, eles vão de cidade a cidade, em tempo que eu chamaria uma tour de despedida, ao longo do dia. Ele vai de cidade a cidade, e toda cidade que eles vão, Elias diz a Eliseu: fica aqui, eu estou indo para a próxima cidade. Eliseu diz: não. Onde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. Seu povo será meu povo. Deveriam escrever uma música sobre isso. Então, ele tem uma aliança com Elias. É interessante para mim. Muitas vezes me pergunto por que ele tentou se livrar de Eliseu no último dia de sua jornada. Acho que percebo que Elias estava testando o desejo de Eliseu por conexão. Sabe, ele sabia que para Eliseu manter a família de profetas saudável depois da sua partida, a conexão relacional teria que ser a sua maior prioridade. Uma porção dobrada de seu espírito só poderia ser contida no odre de uma comunidade saudável de pais e filhos. Essa é uma boa palavra. Desculpe. Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque uma porção dobrada do seu espírito sobre mim. Ele disse: você pediu coisa difícil. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Então pegou o manto de Elias que deixaram cair, voltando-se, pôs à borda do Jordão, tomou o manto de Elias que deixara cair e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? E quando ele feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro e Eliseu passou. Deixa-me terminar essa parte da história. Antes que Elias subir, ele vai ao Rio Jordão, tira o seu manto e toca a água e ele passa. Quando o manto cai, o que eu não li é que todos os filhos dos profetas estão reunidos no rio, assistindo Elias subir. Quando o manto caiu e caiu para Eliseu, Eliseu chega ao rio e todos os profetas estão assistindo, os filhos dos profetas. Ele toca a água se parte e ele passa e eles dizem: o Espírito que estava sobre Elias agora está em Eliseu. E ele se torna o seu próximo pai. Estão me acompanhando? A próxima vez que vemos Elias, ele está no Monte da Transfiguração. Ele subiu, é uma carruagem. Na verdade, ele subiu por trás da carruagem, em um redemoinho. O que é interessante é que só 2 pessoas em toda a Bíblia que nunca morreram. Um deles foi Enoque, o outro foi Elias. O que foi ordenado em Malaquias? Eu vou te enviar Elias. Foi iniciado em Malaquias, agora em Mateus. Elias não morre, ele aparece do outro lado da cruz. Ele está no Monte da Transfiguração, fazendo algum sentido? Ele está no Monte da Transfiguração, conversando com Moisés e Jesus, com Pedro, Tiago e João. Se Ringo estivesse lá, teria uma banda. Os discípulos, depois desse evento maravilhoso, Jesus brilhando, uma voz do céu: esse é o meu filho amado, escute o que ele diz. Está esse momento incrível, com certeza, no auge do monte. Eles descem do monte. Lembre-se que ouviram Moisés,
Elias, Jesus e uma voz do céu. Mas quando eles desceram do monte, eles não perguntaram sobre Moisés ou a voz. Eles perguntaram para Jesus: Senhor, por que os sacerdotes dizem que Elias deveria vir e restaurar todas as coisas? E o Senhor disse a eles: Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas Elias já veio e eles fizeram com ele o que quiseram e o mataram. E os discípulos sabiam que eles estavam falando de João Batista. Mas ele continua dizendo: mas se pode aceitar, João é Elias. Mas quando os fariseus perguntaram a João se ele era Elias, ele disse não. Quando Zacarias, o pai de João Batista, antes de João nascer, estava no templo ministrando, se lembra disso? O anjo Gabriel entrou no templo e disse: sua esposa vai dar à luz a um profeta, seu nome será João, e ele vai ministrar no espírito e no poder de Elias, e ele vai fazer voltar o coração dos filhos e filhas. Estão me acompanhando? Escute isso. Ele vai ministrar no espírito e no poder de Elias, em sinais e maravilhas, e ele converterá os filhos aos seus pais. Essa foi a profecia sobre João antes dele nascer. Está me acompanhando? Quando eles perguntaram a João: você é Elias? Ele disse não. Quando perguntaram a Jesus, ele disse sim. O que eu estou querendo dizer é que João não era a pessoa de Elias, mas João era a personificação de Elias. Mas quando João morreu, Jesus disse: João veio, mas ele ainda está vindo. Eu quero dizer... Sabe, aqui está Pedro, depois da ressurreição. Estão me acompanhando? Estou fazendo sentido? Após a ressurreição, eles veem um homem na Porta Formosa caminhar, saltar, dar glórias a Deus. 3.000 pessoas se reúnem e Pedro está pregando a eles. Aqui está a última linha da pregação, da primeira pregação registrada de Pedro. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na sua descendência será abençoado todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo e enviou-os primeiramente a vós outros para que vos abençoar, para que convertesse dos seus lugares pervertidos. Sabe, veja isso, o espírito de Elias, sabe, o espírito de Jezabel está solto na terra, mas o espírito e o poder de Elias está na pregação dessa geração. Pedro diz: vocês sois os filhos dos profetas, vocês são os pais. Sabe quem os pais? Elias. E o que eu estou vendo é que Elias, sabe, isso não começou só um movimento, sabe, a unção nesse corpo, nesse movimento, sabe, na terra, que quando sabem que Elias não morreu, ele foi de um lado da cruz para o outro lado da cruz. O que foi iniciado em Malaquias foi realizado em Mateus. Há algo nessa geração. Você está me ouvindo o que eu estou dizendo? Há algo nessa geração. Andy Mason me enviou uma palavra profética. Eu recebo palavra profética o tempo todo, sou tão grato por elas. De Isaías 58, foi 5 dias atrás. Aqui está a palavra, Isaías 58, 12. Os teus filhos edificarão ruínas antigas, levantarão os fundamentos de gerações, serão chamados reparador de brechas, restaurador de veredas e país. Sabe, essa é uma palavra bonita, ele compartilhou isso comigo, ele mandou por um texto, isso é poderoso, e senti que forte que isso se relacionava com esse mandato de Malaquias, que fomos chamados à restauração de cidades. Somos chamados para ser os restauradores da brecha, fomos chamados para restaurar cidades arruinadas, somos chamados para restaurar famílias e pais e mães, irmãos e irmãs. Você pegou a ideia? Então, eu estava lendo Isaías 58, estava lendo a passagem e pensei, bem, vou ver o contexto? Qual que é o contexto? É que me escute. Isso não é declaração sobre você, mas é importante que você ouça qual era o mandato de Isaías, certo? Vai começar assim. Lembre-se, isso é Velho Testamento. Grite alto e não se contenha. Levante sua voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua rebelião e à comunidade de Jacó os seus pecados. Bem Velho Testamento. A propósito, não estou dizendo isso sobre você, não estou dizendo que Deus... Você diz, você pecou, cai fora. Não é isso. Pois dia a dia me procuram e percebem os meus desejos, querem caminhar como uma nação e não abandonaram os mandamentos dos seus Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos que eu se aproxime deles. Porque jejuamos dizendo, e não o viste. Porque nos humilhamos e não reparaste.
Contudo, no dia de seu jejum, vocês fazem o que é de seu agrado e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigos de socos brutais. Vocês não jejuem como hoje para sua voz ser ouvida. É esse o jejum que eu escolhi, que um homem se humilhe. Sabe que inclinar sua cabeça como um junco e se deite como pano de cinza em suas camas. Você chama isso de um jejum? Esse é o dia aceitável do Senhor? Não sei se você percebeu o que eu acabei de ler. Você ama se achegar a mim. Você ama estar perto. Você anda em retidão, você quer conhecer meus caminhos. E, na verdade, você jejua o tempo todo e se humilha. Você jejua, vai para sua cama, joga cinza na sua cabeça e se humilha. E Deus diz, você acha que é isso que eu estou pedindo que faça? Acha que eu estou pedindo para você se humilhar? Acha que eu estou pedindo... Sabe, e ele continua. Eu amo que você ame estar perto. Mas veja o resto disso. Verso 7. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e o desamparado e vestir o nu. Desculpe, eu preciso voltar. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaçados, julgo. Porventura não é que também reparte o seu pão com o faminto e traga os desabrigados a casa, vires o nu, o cubra, e não esconda semelhante. Então a luz se romperá como a luz da alva, a tua cura brotará sem detença, a justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será sua retaguarda, clamará ao Senhor, e o Senhor dizerá, eis-me aqui. Se você tirar o jugo do seu meio, o dedo que ameaça, o falar injurioso, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a sua alma do aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até os lugares áridos, e ficará os seus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os teus filhos edificarão as ruínas antigas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas. E eu quero concluir assim. Isso é tão intrigante para mim. Descobri por acidente, porque eu recebi uma palavra de um capítulo, e sei que o Senhor está dizendo, nosso relacionamento com Deus deve beneficiar os perdidos, os sem-teto, os órfãos, os pobres, amar a presença de Deus que não se transforma no restaurar a cidade, isso não agrada a Deus. Deus quer que esteja aqui. Essa é uma igreja que sabe, baseada nessa presença do Senhor, esse é o nosso mandato, certo? O avivamento, o derramamento pessoal, global, sabe, do seu espírito, não acertei isso, mas tem a ver com levar a presença de Deus para todas as esferas da cultura. Deus diz, você ama se chegar a mim, você se humilha, você ama a minha presença, ora com retidão, vive em retidão. Aqui está o meu problema com você. Isso não traduz em ajudar os perdidos, os pobres, os órfãos, sem teto. E Deus diz, se fizer isso, então você será abençoado. Seu pior dia será como o seu melhor dia. E você será como um jardim regado. Tipo, você teve um dia ruim, seu melhor dia será como o seu pior dia. Você não terá dias ruins mais. E Deus continua dizendo, reconstruirás velhas ruínas e restaurarás os alicerces antigos e você será chamado reparador de muros, reparador de moradias. Estou sentindo que haja um mandamento de Malaquias em nós. Não está sobre o Jason, não está sobre o Dan, não está sobre o Bill, está sobre todos nós. Ouça, somos os filhos dos profetas. Eu acredito que Deus está restaurando. Ouça, eu sei que o Espírito de Jezabel está dizendo, isso está acontecendo, aquilo está acontecendo, essas coisas terríveis estão acontecendo, o céu está caindo. Mas eu quero dizer, temos que parar de ouvir o Espírito de Jezabel e começar a ouvir o Espírito de Deus. O Espírito de Deus diz, não serei derrotado. Sei que dizem que eu sou o Deus do vale, não das montanhas, mas eu vou te vencer nos vales, eu vou te vencer nas montanhas, vou te vencer nos dias bons, nos dias ruins, vou te vencer sempre. Sabe, quando a gente toma essa narrativa de Jezabel, estamos perdendo, não estou dizendo que a gente não devemos nos envolver, perceber as estratégias do inimigo, como Neemias viu. Eu estou dizendo que a narrativa do que está sendo dita não vai ser falada na mídia. A narrativa do que está acontecendo não é a Casa Branca ou o Congresso. A unção de Deus está sobre vocês. Está me acompanhando? Está sobre todos vocês, está sobre mim. Eu acredito que vamos mudar o coração de uma nação. Eu acredito que, como Israel, nos dias de Elias,
Eles todos estão adorando a Baal. E Deus disse, vem aqui, Elias. Vamos fazer um duelo. E acredito que estamos caminhando para um duelo. Não é um duelo que ouça as pessoas profetizando, não é uma guerra civil. Não é matar pessoas. Não é um movimento político. É um movimento de Deus. Acho que restaurará em líderes de governo diferentes uma mudança de atitude. Isso que vai haver uma mudança. Acho que a música vai liderar o caminho. Já deu uma profecia 3 anos atrás. Eu estava ouvindo a minha própria profecia na minha mente no outro dia que eu dei a Brian e a Jen. Acho que a música que a geração vai cantar vai estar mudando. Sabe, vão cantar as canções de Elias, cantões de Cristo. Eu estou falando sobre Cristo. Acredito que esse Isaías 58, Deus diz, eu amo que ame a minha presença, mas tem que se traduzir em mudar sua cidade. Tem que se traduzir em garantir que as crianças sem pai. Eu cresci sem pai, eu sei o que é não ter um pai, eu sei o que é ansiar pelo pai todos os dias. Meu pai se afogou quando eu tinha 3 anos. Eu não senti falta dele até que minha filha tinha 4 anos. Quando minha filha tinha 4 anos, daquele dia em diante, não acho que um dia eu pensei, gostaria que meu pai estivesse aqui. Quando eu tive um colapso nervoso, deitei no sofá pensando, se eu tivesse um pai, eu ligaria para ele agora e ele me diria o que fazer. Quando eu escrevo um novo livro, algo acontece, eu disse, gostaria que meu pai estivesse aqui para ver isso. Coloquei a foto dele estrategicamente na minha parede, no meu escritório, porque no meu escritório está cheio de memórias, coisas que o Senhor me permitiu fazer, livros que escrevi, lugares onde eu estive, e coloquei ali para me lembrar, seu pai está cuidando de você, ele está orgulhoso de você. Eu sei o que é não ter pai, mas temos uma geração que cresceu sem pai, e quero dizer, existe um mandato sobre nós, somos filhos dos profetas, é hora de viver essa geração de volta a Deus. Posso ouvir um amém? Pode ficar de pé? Tem gente que está assistindo, você está deprimido. Eu sei o que é depressão. Deitado no sofá por 6 meses, não conseguia sair, fiquei deprimido por 1 ano. Não menospreza a depressão. Mas para alguns de nós, precisamos voltar ao que fomos chamados e fazer uma filha, um filho, para quem você possa derramar sua vida. É engraçado, Elias vai derramar sua vida em uma pessoa e acaba com todo o movimento de profetas, quando ele pensava que estava sozinho, sabe? Entra na caverna um profeta e sai um pai. Eu acredito que muitos de vocês estão nesse casulo, está agora fazendo seu trabalho, sabe o que Deus te chamou, o Deus te ungiu para isso. Talvez vocês trabalhem em vendas, talvez seja uma pessoa da política, talvez seja só uma mãe ou um pai, e você foi chamado para isso. Sabe que foi chamado para isso. Assim como Elias teve muitas vitórias, mas está deprimido e Deus fala, ouça, eu não quero que você só faça o seu trabalho, eu quero que você seja uma mãe, quero que seja um pai a uma geração. Deus está ungindo as gerações. Ele está quebrando o espírito de diferença entre as gerações para que possa haver uma herança. Senhor, eu libero o mandato de Malaquias sobre esse movimento. Agora. E sobre o nosso povo, sobre nossa nação. Deus, eu oro com uma visão que vi de homens se reunindo por todo o mundo, aprendendo a ser homens. Senhor, eu oro para que o Senhor os tire das cavernas, para que os coloque nos lares e casas, que haja algo em nós, que nós adotaríamos crianças, que adotemos crianças, que adotemos pais, que adotemos filhos, que adotemos filhas, que esse espírito de adoção esteja nesse movimento, nessa casa, nessa geração. E, Senhor, que a gente diga, no final desse século, que um movimento de paternidade aconteceu. Os pais voltaram espontaneamente para casa, como os pássaros voam no sul no inverno, como que o seu GPS estivesse ligado, como João Batista pregou, dizendo no deserto que todo Israel foi vê-lo. Senhor, oramos para que esse tipo, sabe, seja como um farol aos pais, que os filhos digam, eu preciso de um pai, e os pais digam, eu estou procurando por filhos. Senhor, que haja uma restauração da família em nossa geração, em nome de Jesus. Quebramos o espírito de Jezabel que está tentando desconstruir nossas famílias, tentando nos fazer adorar no altar de Baal, tentando destruir os filhos no ventre, tentando transformar nossos filhos em algo que eles não são. Deus, eu libero o espírito e poder de Jesus Cristo sobre essa geração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo. Antes de sair, eu estava conversando com a equipe e eles pediram para compartilhar. Acho que isso é tão profundo. Enquanto estava sentado ali pensando nisso, a criança mais nova dos Vallotton
é chamado Malaquias. E a criança mais nova dos Johnson se chama Malaquias. Um é biológico e o outro é adotado. E eu acho que a sua palavra hoje é tão profética, até mesmo nos nomes das crianças em ambas as nossas famílias que cobrem esse movimento. Dan, talvez você precisa adotar uma criança chamada Malaquias. Ore. Testifica para mim. Mas eu senti uma liberação que talvez o que Cristo está dizendo seja tão bonito e profético. Talvez sua história seja... Isso não seja sua história. Você não teve um pai, ou talvez teve um pai incrível, mas a mensagem é a mesma, o chamado é o mesmo para essa geração. Eu quero te honrar com isso. Por que você deu o seu nome de Malaquias? A Christine Kane falou para uma profeta. Isso, eu disse, Chris, que nome você está sentindo? Você tem algum nome profético? Ela disse Malaquias, me atingiu no espírito, não estava no meu cérebro, profeta. Sou uma filha de um profeta. Obrigado. Vamos agradecer ao Chris. Come on.